mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso de hoje se passou em 2002, em Paraty, uma cidade que fica ao sul do estado do Rio de Janeiro, onde uma menina de 19 anos desapareceu. Pois é, desde então sua mãe dedicou sua vida em busca de encontrar a própria filha, até que 1 ano e meio depois, o pior acabou sendo descoberto. Antes de começar o caso de hoje, gostaria de pedir o seu like aqui no canal, porque é tudo feito com muito carinho para vocês, desde o momento que eu pego o caso para estudar, e aí eu roteirizo, gravo, edito, e aí eu posto aqui para vocês o melhor. Então, por favor, se você puder deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal, me ajuda demais. Também vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais para vocês, quem quiser me seguir por lá, né? É um conteúdo bem diferente aqui do YouTube. Lá eu falo de moda, mundo fashion, beauty, então é bem diversificado. Quem gostar também, fique à vontade. Bom, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Thaís Coppola Hope era uma adolescente de 18 anos, de classe média alta, morava com a mãe Maria José e o irmão Arthur, na cidade de Campinas. Ela se dedicava às artes plásticas, incentivada pela própria família. Esse dom, ele foi herdado, né, tanto do lado paterno como pelo lado materno, porque ambas as avós e a mãe de Thaís também pintavam e desenhavam. Thaís foi descrita como uma menina que era alegre, divertida, aquela pessoa que todos queriam ficar por perto, generosa, bonita e que tinha um sorriso iluminado. Ela recebia uma renda mensal de R$3.000, que era uma herança deixada pelo pai dela, e ela falava 4 línguas, inglês, alemão, espanhol, italiano, e ela também gostava muito de estudar religiões orientais, né, como o budismo, então ela era muito interessada, muito focada nesse tipo de coisa. Em setembro de 2001, a Thaís e um grupo de amigos resolveu ir para uma cidade vizinha para se divertir, né? Chegando lá, um jovem chama a atenção de Thaís. O nome dele era Visuambara Daza Gutierrez Vargas, mas ele era mais conhecido como Nimai. Era um rapaz de 21 anos que era adepto ao movimento Hare Krishna. Inclusive, ele morava com a mãe dele e o padrasto em uma comunidade Hare na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. Ele era um rapaz, assim, aparentemente calado, quieto, eu diria até tranquilo. Para quem não conhece, gente, eu também não conhecia a fundo sobre, mas parece que é um movimento, assim, bem pacífico. Na verdade, eles se colocam com roupas laranjas, com vestimentas laranjas, raspam as cabeças, ou às vezes tem um penachozinho, e estão sempre cantando, né, em aeroportos, nas ruas, pela cidade. É um movimento bem pacífico, porém tem regras muito rígidas, que a gente que não participa desse tipo de movimento, a gente considera muito rígida. Não é todo mundo que, né, quer seguir esse tipo de movimento. Ao voltar para Campinas, Thaís comenta com a mãe sobre o rapaz que havia conhecido. Elas tinham uma relação muito legal, uma amizade, uma cumplicidade muito grande entre mãe e filha, então era uma relação bem aberta, que fluía bem legal. E ela comentou com a mãe que tinha conhecido esse rapaz, que estava interessada nele. Pouco tempo depois, eles começam a namorar. E os dois, né, vão conhecer a família um do outro. O Nimai vai para Campinas e a família da Thaís trata ele super bem. Porém, isso não acontece quando a Thaís foi conhecer, então, os pais de Nimai, né, a mãe e o padrasto. Por quê? Porque logo de cara, assim, eles já não gostaram da Thaís. Como eu disse para vocês, o movimento Hare, ele tem regras que são consideradas rígidas. Então, por exemplo, são regras básicas dentro do movimento Hare Krishna. Cantar o mantra Hare, não comer carne, ovo, não consumir cerveja italiana, não fazer uso de drogas, não fazer sexo ilícito, ou seja, antes do casamento, não praticar jogos de azar. Acontece que a Thaís não se encaixou em nenhuma dessas regras. Apesar de todas essas diferenças, a Thaís acabou indo morar na comunidade Hare com o namorado.
E não deu certo, né? Como eu mencionei para vocês, eles tinham essas regras básicas, porém consideradas rígidas, e a Thaís realmente não se encaixou, não se enquadrou naquele padrão, e não deu certo com os pais de Nimai, e ela acabou indo embora. Porém, o namoro continuou, o Nimai foi embora com ela, e eles foram morar então na casa de parentes da Thaís. Em agosto de 2002, a Thaís e o Nimai completavam 11 meses de namoro. No mês seguinte, ela anunciou que estava grávida. Eles ficaram muito felizes e parece até que a Thaís já tinha esse sonho de ser mãe jovem, porque a mãe dela também tinha sido, então não era problema nenhum. A Maria José indicou o próprio médico para que a filha fosse então em uma consulta e o casal foi junto nessa consulta. O médico ligou para Maria José depois, disse que eles estavam super felizes, que estava tudo bem, não havia problema algum. No dia 30 de outubro de 2002, o casal resolveu então ir para Paraty. Eles foram com o motorista da avó da Thaís, porque eles precisavam dar essa notícia então da gravidez para os pais de Nimai. Acontece que era o seguinte, os pais de Nimai, eles tinham a casa na comunidade Hare e também cuidavam de um campo em Paraty durante uma parte do ano. Então, nesse momento, eles estavam em Paraty. O casal se dirigiu para lá com a intenção, né, de contar essa notícia, mas eles sabiam que não ia ser nada fácil, porque lembram, eu mencionei para vocês que dentro do movimento Hare Krishna, o sexo ilícito não é aceito de forma alguma. Então, querendo ou não, eles sabiam que eles tinham quebrado uma das regras consideradas como básicas. Bom, então eles não contam logo que chegam. A Thaís esperava que o Nimai contasse, mas já haviam se passado 5 dias desde que eles haviam chegado em Paraty e nada do namorado ter coragem, né, para contar essa notícia. Enquanto isso, a Thaís começou a distribuir algumas obras de arte. Lembram que ela era artista plástica? Então ela começou a distribuir algumas obras pelas galerias da cidade, ali no centro de Paraty. Começou inclusive a olhar documentos para se casar com o Nimai. Eu não sei, gente, a impressão que eu tive estudando esse caso é que era muito ela. Tudo era ela que fazia, ela que corria atrás. Então eu não vi muita ação por parte do Nimai. Eu posso estar enganada, mas eu não consegui ver. Bom, enfim, ele não conseguia contar, os dias foram passando, ela já estava olhando até casa para os dois morarem e o cara nada. Muito chateada, ela ligou para a mãe dela e relatou tudo isso, disse que não estava se sentindo bem, que não era confortável aquela situação para ela. A mãe dela até falou com ela, olha minha filha, você tem para onde voltar, se não der certo você pode vir para cá a qualquer momento. Enfim, elas conversaram ali no telefone, mas mal sabia Maria José que era a última vez que ela iria ouvir a voz da filha dela. Bom, é aqui que as coisas começam a ficarem muito esquisitas. No dia seguinte, a mãe do Nimai ligou para a avó da Thaís e disse que os dois, né, que o casal teve uma discussão e que a menina foi embora. A avó então liga para a mãe da Thaís, relata o que aconteceu e a Maria José pega o telefone e liga para a mãe do Nimai. A mãe do Nimai confirma toda a história e a Maria José falou, tá, tudo bem, mas eu tô tentando ligar no telefone dela e não atende e tal, não, o que aconteceu? Ah não, ela deixou o telefone para trás. Então a Maria José achou muito estranho, tipo assim, nossa, que discussão foi essa? Ela saiu correndo a ponto de esquecer o próprio telefone. Então soou muito estranho, a Maria José não estava muito convencida daquilo ali não. Acontece que a Thaís não chegou em lugar nenhum, gente. Ela não chegou na casa da mãe, ela não foi para a casa da avó. A Maria José começou a ficar desesperada e resolveu então fazer, né, um boletim de ocorrência do sumiço da filha. Porém, ela foi informada que esse boletim só poderia ser feito 48 horas depois, porque registro por desaparecimento é assim que funcionava. Então, ela ligou na companhia de ônibus de Paraty para ver se conseguia descobrir se a Thaís tinha embarcado, tinha entrado em algum ônibus, comprado alguma passagem, mas o nome dela não constava em nenhuma lista. Então, foi aí que ela ficou mais desesperada ainda, porque não fazia o menor sentido a filha dela ter desaparecido após uma discussão com o namorado, deixando o telefone para trás, deixando roupa, deixando tudo para trás. Até a cachorra dela, gente, ela deixou para trás no camping.
Enquanto isso, Nimai ligava várias e várias vezes para a sogra em busca de informações sobre a namorada, se tinham encontrado alguma coisa e nada. Até que ele acaba voltando para a comunidade Hari, né, em Pindamonhangaba, e a mãe da Thaís vai ao encontro dele. Chegando lá, ela implora, ela pede, por favor, me conta o que aconteceu. Ela está em algum hospital, ela está machucada, o que aconteceu com a minha filha? E ele não fala nada. Ele fala que foi, né, depois da discussão, ela foi embora e era isso. Se mostrava muito preocupado, mas também não abria a boca. Então aquele tal negócio, né, gente? A mãe também estava sentindo que tinha alguma coisa no ar. Até que ela vê que tem um corte na mão do Nimai. E ela acha estranho e pergunta para ele o que era aquilo. E ele falou que tinha cortado com um copo enquanto ele estava trabalhando. E a Maria José não comprou essa história ali, ela já estava com a bandeira vermelha dela ativada, porque ela sabia que tinha alguma coisa muito errada nessa história. Maria José convenceu Nimai a registrar, então, o boletim de desaparecimento contra a namorada, para poder dar início, né, nessas buscas e tudo mais. Enquanto ele estava ali fazendo o registro, ela conversou com um policial, assim, meio de cantinho, para que ele olhasse, desse uma olhada na mão do Nimai, que ela tinha visto o corte, que ela estava achando muito estranho. Além do que, ele não olhava nos olhos, ele conversava com ela, mas ele não tinha essa troca. Então ela já sabia que tinha algo estranho, porém o policial falou que não tinha como, com muita boa vontade, ele falou que não tinha jeito, que não tinham profissionais ali, que os investigadores não estavam de plantão, então que não ia ter como fazer nada. Bom, nada convencida com essa história, não acreditando em nada disso, a Maria José resolve então ir para Paraty, iniciar uma investigação por conta própria. Ela não estava mesmo convencida, acreditando em nada dessas histórias que a família do Nimai tinha contado, que o próprio Nimai tinha relatado e toda a preocupação dele não descia. Ela sabia que aquilo ali não estava certo, então ela resolveu, né, como uma mãe, gente. A gente está falando aqui de uma mãe desesperada pela filha que sumiu e que ninguém sabe dar notícias. Não era um namoro muito longo, mas também não tinha iniciado há 2 meses atrás. Eles estavam juntos, querendo ou não, ali há 1 ano. Ela estava grávida do namorado. Então, era uma situação realmente muito preocupante, porque além do desaparecimento da Thaís, existia um bebê que já estava na época com 2 meses no ventre dela. Em novembro de 2002, ao chegar em Paraty, por meses ela percorreu ruas, hospitais, necrotérios, IML, delegacias da cidade procurando pela filha. Ela chegou a checar mais de 40 corpos de adolescentes mortos. Maria José resolveu ir então ao camping para ver se conseguia mais alguma informação. É aquele tal negócio, né, gente? É a mãe desesperada. Ela já ouviu 100 vezes que a menina tinha ido embora após uma discussão. Mas não adianta, você quer ver com seus próprios olhos, você quer entender o que está acontecendo, você quer olhar nos olhos das outras pessoas e ver se aquilo ali é verdade ou mentira. É uma luta. Então ela foi até lá, chegando lá ela encontrou o padrasto do Nimai. Ele falou a mesma história, que a menina tinha ido embora e aquilo tudo que eu já falei com vocês aqui. Porém, ela não estava acreditando naquilo, aquilo ali não tinha como ser verdade para ela. Ela perguntou para ele se ele sabia pelo menos a roupa que a menina estava usando, porque assim, tinha deixado o telefone para trás, as roupas para trás, documento, a cachorrinha dela. Então ela queria saber pelo menos qual roupa a menina estava usando. E ele falou que a Thaís saiu de lá usando uma blusa branca e uma calça amarela. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa informação, porque as informações vão bater. Em 23 de novembro de 2002, já haviam se passado 18 dias do desaparecimento da Thaís. O Nimai, então, ele é chamado na delegacia para uma entrevista. Após 10 dias, a mãe dele também é chamada e, no dia seguinte, o padrasto. Os 3 acabam dando a mesma informação na delegacia, gente, o mesmo depoimento, que era o quê? Após uma discussão, a menina tinha ido embora. E era isso. Já era noite quando Maria José recebeu uma ligação anônima. Quem ligou disse que viu o momento em que 2 pessoas, uma alta e magra, a outra baixa e forte, levaram o corpo de Thaís e depois enterraram perto do camping da família de Nimai.
Segundo essa ligação, a pessoa carregada estava usando uma blusa branca e uma calça amarela, exatamente como o padrasto do Nimai havia descrito. Então, a Maria José procurou a Promotoria de Justiça de Paraty, relatou sobre o telefonema. Então, eles começaram as buscas imediatamente. Foi quando os bombeiros e a polícia militar foram em busca, de procurar o corpo. E nada da família do Nimai ajudar. Gente, eles não fizeram absolutamente nada. Eles não ajudaram nas buscas, eles não deram informações. Inclusive, a mãe do Nimai falou com a Maria José que era para que ela parasse de ir ao camping. Que ela estava tirando a harmonia, a harmonia maravilhosa que tinha ali. A Maria José, gente, ela sofreu várias ameaças, muitas ameaças mesmo. Pessoas falando para ela ir embora de Paraty, para que ela parasse com aquela investigação, ou então ela seria morta. Mas ela não parou. Mesmo quando os bombeiros não estavam, procurando, cavando nem nada, ela não parava, gente. Ela continuou cavando. Aonde ela achou que pudesse estar o corpo, ela foi seguindo ali os instintos de mãe dela. Então, nas redondezas do campo, ela foi procurando pelo corpo da filha dela. Gente, eu imagino o desespero de uma mãe numa situação dessa, Deus me livre. Mas ela estava ali em busca e 1 mês e meio depois ela encontrou as botas e a blusa da filha em meio à mata. Em abril de 2003, foram encontrados ossos no fundo do camping e eles foram levados para análise. Foi aí então que a polícia pediu a prisão preventiva de Nimai. Mas já era tarde demais, o cara já tinha vazado do país. Segundo fontes, ele tinha ido para a Espanha. Após a análise, foi constatado que os ossos não eram de Thaís, que eles pertenciam a animais mortos. Então, Maria José continuou sua busca. Em janeiro de 2004, o caso de Thaís foi transmitido por uma grande emissora de TV, em um programa de grande audiência que passa aos domingos à noite. E nesse programa, a mãe de Nimai, em reportagem, ela disse que sabia aonde estava o filho, mas que nem morta ela contava, porque eles acreditavam que eles ainda iriam conseguir provar a inocência de Nimai. No dia 8 de abril de 2004, um lavrador acabou encontrando ali perto do camping da família de Nimai um saco preto que estava jogado num mangue e ele resolveu abrir esse saco. E dentro havia uma ossada. Ele, muito assustado, chamou a polícia. Então esse material foi levado para análise e foi constatado que sim, que era Thaís. 10 dias depois, no dia 18 de abril do mesmo ano, ela foi enterrada ao lado do pai em Campinas. Nimai, que estava foragido na Espanha, foi preso em Madrid pela Interpol em 2007 e extraditado para o Brasil, onde aguardou o julgamento, preso num presídio no Rio de Janeiro. Na madrugada do dia 9 de dezembro de 2010, Nimai é então condenado por unanimidade pela Justiça de Paraty a 15 anos de reclusão pelo homicídio contra a artista paulista Thaís Coppola Rupp, vulgo sua namorada grávida de 2 meses do filho dele. E 1 ano por ocultação de cadáver. A justiça considerou que o motivo do crime foi a gravidez de Thaís, que não era aceita pelos pais de Nimai. Eu não consegui, gente, encontrar em nenhuma fonte se ele ainda continua preso, porém, segundo a condenação dele, ele tem que cumprir pena até 2026. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver novas informações ou quiser colocar alguma coisa que eu acabei esquecendo de citar, por favor, deixe aqui nos comentários, porque dessa forma enriquece bastante o caso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Vai ser massa também se você se inscrever nesse canal, porque dessa forma contribui e muito para o meu trabalho. Bom, vou deixar mais uma vez as minhas redes sociais aqui na tela, para quem quiser me seguir por lá. A gente se vê então num próximo vídeo. Fui!